O Vitória está muito próximo de anunciar a chegada do volante Wallace, jogador que pertence ao Cruzeiro e que pode ser o próximo reforço rubro-negro para a sequência da temporada. E a reação de muitos torcedores foi imediata. Mas esse não é o jogador que estava afastado no Cruzeiro? Esse não é o atleta que teve problemas internos? Porque o Vitória está apostando justamente nele? Calma, porque a história é muito mais interessante do que parece. Quando o nome de Wallace surgiu, muita gente enxergou apenas os problemas recentes do jogador. Afinal, ele não conseguiu se firmar no Cruzeiro mesmo chegando cercado de expectativa após sua passagem pelo futebol europeu. Além disso, desde abril, ele estava afastado do elenco principal do clube mineiro, depois de um episódio de indisciplina. Enquanto aguardava uma definição sobre seu futuro, treinava separado dos demais jogadores. E é justamente aí que começa a grande pergunta. Se o jogador estava sem espaço, por que o Vitória decidiu avançar tão forte nessa contratação? A resposta pode estar na situação atual do elenco. O técnico Jair Ventura recebeu uma notícia muito pesada nos últimos meses. O volante Dudu, peça importante do meio-campo, sofreu uma grave lesão na coluna e precisou passar por cirurgia. As informações apontam que ele não deve mais atuar nesta temporada. Isso deixou uma enorme lacuna no setor de marcação. E quando um time perde um jogador importante em uma posição tão estratégica, o mercado passa a ser uma necessidade urgente. Foi nesse momento que o Wallace apareceu como uma oportunidade. Mas antes, já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e deixa o seu like. Aqui você fica por dentro de todas as notícias do Vitória, análises, bastidores e informações que a grande mídia muitas vezes não mostra. E fica até o final porque existe um detalhe nessa negociação que pode mudar completamente a forma como a torcida está enxergando essa contratação. Mas não qualquer oportunidade. Uma oportunidade praticamente sem risco financeiro. Segundo as informações divulgadas, o volante deve chegar por empréstimo e sem custos para o Vitória, em relação à transferência e aos salários. E isso muda completamente a análise da situação, porque uma coisa é contratar um jogador caro que vem de uma fase ruim. Outra coisa é receber um atleta experiente praticamente sem precisar investir recursos importantes. E é aí que a diretoria parece ter enxergado algo que muitos torcedores ainda não perceberam. Wallace pode estar vivendo um dos momentos mais difíceis da carreira. Mas ninguém chega ao futebol europeu por acaso. Ninguém veste a camisa de um clube tradicional da Itália por sorte. Ninguém constrói uma trajetória profissional desse nível sem qualidade. O problema é que, muitas vezes, o futebol muda rápido. Um jogador perde espaço, passa por momentos difíceis, entra em conflito dentro do clube, e de repente parece que tudo aquilo que ele construiu desapareceu. Mas será que desapareceu mesmo? Ou será que o Vitória encontrou um atleta motivado para provar que ainda tem futebol? Essa é a aposta. E talvez seja justamente isso que torna essa contratação tão interessante. Porque o Vitória não está trazendo apenas um volante, está trazendo um jogador que tem algo a provar. E jogadores que chegam com fome de recuperação costumam surpreender. Torcida já viu isso acontecer várias vezes no futebol brasileiro. Atletas desacreditados em um clube renascem em outro. Jogadores considerados descartados voltam a atuar em alto nível. E agora a pergunta é: será que o Wallace pode ser o próximo caso desse tipo? A resposta só será conhecida dentro de campo. Mas uma coisa é certa: o Vitória precisava agir. O clube precisava encontrar uma solução rápida para um problema urgente. E diante das opções disponíveis no mercado, a diretoria decidiu apostar em uma alternativa que reúne experiência, baixo custo e potencial de recuperação. Além disso, existe outro fator que chama a atenção: a pressão. Wallace sabe que está sendo observado, sabe que muitos torcedores estão desconfiados, sabe que existe uma enorme expectativa sobre seu desempenho. E isso pode funcionar de duas formas. Pode aumentar ainda mais as dificuldades, ou pode servir como combustível para uma volta por cima impressionante. Enquanto isso, Jair Ventura ganha uma opção importante para reforçar o sistema defensivo da equipe. O treinador precisava de alternativas, precisava de profundidade no elenco, precisava de alguém para disputar posição e aumentar o nível de competitividade do grupo. E o Wallace chega exatamente para isso. Agora a grande dúvida é saber qual versão do jogador veremos no Barradão. Será o atleta que perdeu espaço e enfrentou problemas recentemente? Ou será o jogador experiente que acumulou bagagem no futebol internacional e ainda tem muito a oferecer? Essa resposta pode definir não apenas o futuro dele, mas também uma parte importante da temporada do Vitória. Porque se a aposta funcionar, o clube pode ganhar um reforço de enorme valor gastando praticamente nada. Mas se der errado, a diretoria será cobrada por mais uma tentativa frustrada. É por isso que essa contratação está chamando tanta atenção. Não é apenas uma chegada comum, é uma aposta, é um teste. É uma tentativa de transformar um problema em solução. E agora a bola está com o Wallace. Ele terá a oportunidade de mostrar dentro de campo que ainda pode ser decisivo. Terá a chance de reconquistar sua imagem.
terá a missão de ajudar o Vitória em um momento extremamente importante da temporada. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Wallace pode dar a volta por cima no Vitória? Ou acha que essa contratação é arriscada demais? Escreve sua opinião aqui nos comentários, porque quero ler todas elas. E se você gosta de notícias do Vitória, bastidores, contratações e informações exclusivas, se inscreva agora no canal, deixe seu like e ative o sino das notificações, porque a qualquer momento podem surgir novidades importantes sobre essa negociação, e você não vai querer ficar de fora. Até o próximo vídeo.